Donald Trump retoma a presidência dos Estados Unidos e toma posse amanhã em uma das cerimônias mais geladas desde 1930. O nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, está aqui com a gente e fala sobre os preparativos para essa posse. E muitos preparativos, né, Lia? Rafael, bom dia para vocês, todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente vai ter um dia muito frio lá em Washington. A expectativa é de menos 13 graus e a máxima de menos 5 graus, ou seja, é um frio muito intenso, por isso essa cerimônia foi movida para o lado de dentro do Capitólio, algo que não acontecia desde a posse de Ronald Reagan lá na década de 80. Então, com isso, esse discurso inaugural de Donald Trump, que é muito aguardado por ser a primeira fala oficial dele como presidente nesse retorno à Casa Branca, vai ter algumas mudanças, vai deixar de ter um público ali de cerca de 250 mil pessoas que eram aguardadas com ingressos do lado de fora do Capitólio, para 20, no máximo 30 mil que vão poder acompanhar isso ali, os convidados mais próximos do presidente, de toda a comitiva. Também muito esquema de segurança colocado em Washington. A gente lembra o que aconteceu em 2021 com a certificação de Joe Biden lá no Capitólio, onde houve a tentativa de invasão, melhor dizendo, a invasão ao Capitólio, e também sempre há muitos protestos nessa data, seja contra ou seja a favor, independentemente do presidente que esteja tomando posse. Isso vai acontecer amanhã e, segundo as equipes de segurança ligadas à posse, não há nenhum tipo de ameaça de grupos terroristas, de grupos extremistas, pelo menos até o momento. Mas a grande preocupação fica ali por conta dos lobos solitários, né? A gente lembra, por exemplo, voltar no tempo, em julho do ano passado, a tentativa de assassinato contra Donald Trump lá em Butler, na Pensilvânia. Thomas Matthew Crooks, um atirador, um chamado lobo solitário, que tentou assassinar o então candidato republicano à presidência. Isso tudo preocupa, então há sempre um esquema de segurança especial, muitas barreiras colocadas ao redor dos principais pontos de Washington, da Casa Branca, do Capitólio. Isso tudo, então, vai estar sendo seguido muito de perto pelo FBI, pelo Serviço Secreto americano, para garantir que tudo ocorra em ordem. Mas é um dia muito longo, é uma cerimônia, um cerimonial, melhor dizendo, que começa por volta das 8 da manhã no horário de Washington, ou seja, 10 da manhã aqui no horário de Brasília, e vai até tarde da noite com os bailes que recebem, então, o presidente Donald Trump e a primeira-dama Ivanka. Há muita expectativa em relação a esse discurso que o Trump vai fazer, porque ele deve focar em pontos que foram cruciais durante a campanha. Então, a gente está falando aqui de imigração, onde, inclusive, devem partir a maior parte das ordens executivas que ele vai assinar quando chegar na Casa Branca, mas ele deve falar também bastante de economia, principalmente a questão do custo de vida, que foi um dos pontos centrais também da campanha dele, e a segurança nacional. E isso envolve áreas ao redor do mundo, como, por exemplo, a faixa de Gaza, que hoje vai começar, já a gente vai ter, por volta das 11 da manhã aqui no horário de Brasília, a primeira troca de reféns, a primeira saída de reféns israelenses lá da faixa de Gaza. Trump reivindicou esse acordo para si, chamou o acordo para si, disse que ele é o pai desse acordo de cessar-fogo e possivelmente a gente vai ver ele tocando nesse assunto durante o discurso de posse. É importante lembrar que lá em 2017, quando ele assumiu o poder, ele falou, inclusive fez uma fala muito forte contra radicais islâmicos. Isso pode voltar à tona agora em 2024. É um discurso para a gente acompanhar de perto, costuma ser entre 15 a 20 minutos. Em 2017 foram 17 minutos de discurso, um pouquinho a menos do que Joe Biden, por exemplo, que fez ali 21 minutos. Então a gente vai acompanhar bastante o que vai acontecer, porque hoje tem inclusive comício de Donald Trump, o último antes de voltar à presidência. E aí a gente deve ter falas bem fortes, como é tradicional já do republicano, né, Elis? Fabrício, o Brasil vai ser representado pela embaixadora brasileira em Washington, né? Quem são os líderes internacionais com presença confirmada, os principais deles, pelo menos? O Javier Milei vai estar por lá, ele foi convidado, mas é curioso isso, no mínimo, a gente dizer, porque, por exemplo, diferente aqui do Brasil, quando a posse sempre tem um convite para chefes de Estado, a gente lembra em 2022, ou melhor dizendo, 2023, alguns chefes de Estado vieram aqui para o Brasil, ex-chefes de Estado também, como no caso do Uruguai, que veio a comitiva completa, né? Veio o presidente Luiz Lacalle
participou, veio o ex-presidente José Mujica e também o Sanguinetti. Também, aqui a gente está falando de vários líderes uruguaios de diferentes espectros, inclusive, né? Direita, centro e esquerda. Nos Estados Unidos, isso não é tão costume assim, a presença de chefes de Estado, principalmente por questões de segurança. Então, Javier Milei vai estar por lá, mas a expectativa é de que haja poucos líderes. Há uma expectativa pela presença da Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, que tem uma ligação ideológica muito próxima com Donald Trump, também com Elon Musk, empresário que vai fazer parte do governo. E havia ali uma expectativa também, foi feito o convite para Xi Jinping, presidente da China, mas aparentemente ele não vai estar por lá não. Então a gente deve ver poucos chefes de Estado e mais diplomatas, como no caso aqui do Brasil. E, Fabrício, você disse a respeito de alguns eventos que acontecem antes da posse. É importante você citar, porque ontem ele esteve, inclusive, em Washington e hoje tem comício, é isso? Hoje tem comício na Capital One Arena, que é um ginásio ali no centro de Washington, onde, inclusive, vai ser feito o desfile presidencial. Também foi mudado para um local interno, abrigado, para evitar a questão do frio. Porque depois da cerimônia no Capitólio, começa às 8 da manhã, a cerimônia, melhor dizendo, com uma missa na igreja de St. John. Essa igreja fica na frente da Casa Branca. Nem sempre o presidente vai, ou se ele vai, nem sempre ele vai acompanhado de alguém. Mas a expectativa, sim, da presença do Donald Trump. Aí tem um chá da manhã com Joe e Jill Biden lá na Casa Branca. Aí sim, Ivanka Trump vai, com certeza, estar ao lado de Donald Trump, assim como eles estiveram ao lado de Barack e Michelle Obama lá em 2017, na posse. Só depois disso que ele vai ao Capitólio para a cerimônia de posse. E aí é um momento um pouco maior, onde é feita, então, a nomeação oficial com a presença do chefe da Suprema Corte americana, que faz a nomeação do presidente, onde é feito o discurso, é feita também a nomeação do vice J.D. Vance e onde há também a cerimônia de despedida do Joe Biden e da Kamala Harris, vice-presidente. Aí vai ter um almoço que vai ser organizado pelo comitê inaugural, que é um comitê conjunto do Congresso, ou seja, do Senado e também da Câmara dos Representantes, e depois começam ali uma parte que é mais festiva. Então você tem a revista das tropas, porque Donald Trump, além de ser presidente, ele passa a ser o comandante das Forças Armadas. Ele faz essa revista às tropas, que vai ser feita em local aberto, ainda assim. E aí havia, então, essa expectativa pelo desfile presidencial, que sai do Capitólio, passa pela Pennsylvania Avenue e vai até a Casa Branca. Essa avenida, a Pennsylvania Avenue, é justamente a avenida que dá lá na Casa Branca. Mas, por conta do frio, ela também, então, foi levada para o lado de dentro, para esse mesmo ginásio, a Capital One Arena, onde Trump vai fazer o seu comício hoje. Só depois ele vai para a Casa Branca e aí tem a assinatura das ordens executivas. A gente está aguardando aqui pelo menos 100 ordens executivas assinadas por Donald Trump nesse primeiro dia de mandato. São aquelas ordens, de fato, executivas que o presidente faz para já dar uma marcada ali no que ele pretende para o mandato. A gente está esperando aqui muita coisa relacionada à imigração para que Donald Trump autorize desde já uma remoção mais fácil de imigrantes ilegais e que ele proíba desde já a entrada de imigrantes no país, principalmente aqueles que passam ali de maneira ilegal pela fronteira vindos do México, para já fechar esse cerco desde o começo. Claro que isso tudo depois pode acabar sendo revisto, não é algo assim tão simples. Ele também pode revogar algumas ordens feitas por Joe Biden nos seus últimos dias de mandato. A gente está falando aqui, por exemplo, da questão da mineração no país, da exploração de produtos minerais no subsolo americano, que o Trump falou bastante ao longo da campanha. Ele dizia drill baby, que quer dizer assim, explore, cave o solo americano. Era uma medida que ele gostaria de trazer. Há um certo desconforto por parte de ambientalistas em relação a esse tema, mas Donald Trump bateu muito forte nessa tecla e deve autorizar isso já a partir também do primeiro dia. E aí depois começam os bailes, começa aquela parte realmente mais festiva, onde não é aguardado nenhum pronunciamento mais forte, mas sim um reconhecimento ali a pessoas que estiveram ao lado dele durante a campanha, empresas também. Isso é muito comum lá nos Estados Unidos. O comitê, inclusive, conjunto do Congresso arrecadou mais de 170 milhões de dólares para essa posse. Esse dinheiro, inclusive, que é doado muito por empresas particulares. A Amazon, por exemplo, doou uma quantia bastante significativa, o Elon Musk doou também. Então a gente vai ter uma festa bem grande, apesar desse frio, e que se encerra aí com pelo menos 3 bailes que serão organizados na noite de amanhã. E quem está
aqui com a gente também no Jornal da Manhã, Mano Ferreira e Gesualdo Almeida. Sejam muito bem-vindos aqui, um ótimo dia. Mano, uma expectativa muito grande, principalmente pelo discurso de Trump e quais são os pontos principais aqui em que ele vai atacar, digamos assim. Pois é, Elis, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Há muita expectativa, especialmente porque nós estamos vivendo nos últimos anos um momento de maior turbulência de um ponto de vista geopolítico. E a posição de Donald Trump traz algumas mudanças do ponto de vista daquilo que os Estados Unidos costumou representar na ordem mundial após a Segunda Guerra. Por exemplo, os Estados Unidos, que sempre foi um grande financiador de seus aliados em conflitos militares, sinaliza que deseja se preocupar muito mais com a economia americana do que com a estabilidade de aliados. Num contexto onde temos, por exemplo, a invasão da Rússia à Ucrânia, isso gera bastante temor por parte dos aliados europeus. Trump já chegou a declarar que os aliados da OTAN que não pagarem o valor estimado de apoio à Aliança do Atlântico Norte deveriam ficar às próprias custas caso fossem invadidos, ou seja, ameaçando que os Estados Unidos não ajudaria aliados que não entrassem com o mesmo valor financeiro na aliança, por exemplo. Então, há bastante expectativa sobre o quanto Donald Trump vai levar a sério esse discurso de campanha uma vez estando na presidência. Qual será o recado de Trump nesse contexto de aumento das tensões globais, de guerras, de invasão da Rússia na Ucrânia, de tensões geopolíticas e o que os Estados Unidos vai representar nessa ordem global, uma vez com Trump na presidência, é uma grande expectativa. Bom dia a todos, bom dia à nossa audiência. Poucas vezes uma posse de um presidente chamou tanta atenção e criou tanta tensão como a posse do Trump agora. Claro, a posse de um presidente americano é sempre um evento, mas por tudo aquilo que o Trump já falou, dessa sua proposta expansionista, pretendendo inclusive incluir no modelo americano geográfico a Groenlândia, o canal ali do Panamá, o próprio Canadá, isso tem gerado uma tensão muito grande no mundo. Praticamente o seu discurso coloca os Estados Unidos como o grande elemento geopolítico do mundo. É um discurso pautado principalmente na economia, com pouca preocupação dos direitos fundamentais, sobretudo de imigrantes, e também a pauta ambiental não é a mais importante desse governo. Espera-se que, se ele cumprir tudo aquilo que ele tem prometido, haverá muita tensão geopolítica no mundo. Os reféns começam a ser libertados.